Olá pessoal, estamos de volta aí no nosso curso JavaScript Total e nesta videoaula nós vamos tratar de um assunto bastante importante em JavaScript, que é a declaração de literais de objetos. O JavaScript, como as linguagens modernas, tem recursos para nós seguirmos a programação orientada a objeto. Mas a forma como os objetos são construídos em JavaScript é um pouco diferente das linguagens usuais, principalmente aquelas baseadas na linguagem C. E a linguagem C com classes é o C++, conhecido C++. No diagrama à esquerda, nós vemos a construção de objetos no C++, que são baseados em classes, que seriam assim como plantas ou como esquemas, a partir do qual são construídas as instâncias dos objetos. E encapsulado dentro da classe nós temos métodos, que são funções que executam determinadas tarefas, retornando ou não valores, e atributos, que são os dados do objeto propriamente dito. No JavaScript, as coisas funcionam um pouquinho diferentes. Primeiro, que o JavaScript, diferentemente do C++, pode ser usado também dentro do conceito de programação funcional. E as funções em JavaScript têm um papel bem mais peculiar, vamos dizer assim. Então, no diagrama da direita, nós temos essa interação dos objetos dentro do JavaScript que não são baseados em classes, como no C++, mas nos protótipos ou prototype. E nós vamos detalhar isso ao longo deste curso para que vocês tenham um entendimento bem adequado a respeito disto, porque são conceitos importantíssimos para você adquirir destreza dentro da linguagem. Mas nós vamos começar bem do básico com a declaração de literais em JavaScript. É a matéria deste vídeo. Vamos a ele, galera! Quando eu falei que em JavaScript os objetos são baseados em protótipos ou prototypes, alguns podem dizer, mas eu já vi classes em JavaScript. E realmente no JavaScript 6 ou ECMAScript 2015 em diante, existe a palavra reservada class para a definição de objetos de uma maneira mais próxima de outras linguagens como Java e C++, exatamente para facilitar o aprendizado dos programadores que estão mais habituados com essas linguagens. Mas nós vamos começar o exame de objetos com a declaração de literais de objetos. Então, um objeto a gente define como uma variável normal. Nós temos usado a palavra reservada var até agora para definir variáveis, mas eu vou introduzir aqui, a partir deste vídeo, duas novas palavras reservadas para a definição de variáveis, eu já mencionei elas antes, que são a const e a let, para nós podermos já ir trabalhando com elas, que são formas mais modernas de definição de variáveis em JavaScript. A palavra reservada const significa constante, quer dizer que, uma vez definida, essa variável não pode ser alterada. Mas eu vou usar const para definir um objeto, exatamente para que vocês observem que, embora a variável em si não possa ser redefinida, nós podemos definir os valores que estão dentro da variável e modificá-los sem problema. Então, vamos definir aqui uma constante que eu vou chamar motoca.
e vou homenagear aqui a minha própria motocicleta, que é uma Yamaha MT-07. Vocês já viram aí que aqui no meu canal tem também uma série de vídeos aí de motofilmagens, onde eu criei uma personagem, o Vovô Toqueiro, que é uma mistura de vovô e motoqueiro, exatamente porque, em virtude da minha idade, eu tenho 65 anos, né, galera? Eu sou já um vovô, mas ainda tenho essa paixão por motocicletas. E se vocês quiserem, podem ver aí os vídeos no playlist Motofilmagens, onde temos as aventuras do Vovô Toqueiro. Então, em homenagem à minha motoca, eu vou criar um objeto exatamente com os dados da minha MT-07. Então, a gente define um objeto entre parênteses. Começa desse jeitão aqui. E aí nós definimos pares de valores para as propriedades do objeto. Então, vamos começar aqui com uma propriedade, por exemplo, marca. Em vez de pôr um sinal de igual aqui, que nós usamos o igual para a atribuição do valor, então nós estamos atribuindo tudo isso que vem entre chaves aqui, que é o nosso objeto propriamente dito, à variável motoca, nós vamos usar aqui 2 pontos. E o valor seguinte, ele vem ou entre aspas simples ou duplas. Lembrando que uma vez que vocês escolham uma forma de aspas, deve seguir uma consistência entre elas. Então, a marca é Yamaha. Vamos exibir isto aqui. Então, eu vou criar uma variável usando agora a palavra reservado let, ao invés de var, como nós vínhamos usando, ou ao invés de const, que é um valor que é imutável, inalterável, nós vamos usar let, que também pode ser alterado, como var. Depois nós vamos falar sobre escopo, e aí vocês vão entender as vantagens de usar let sobre var. Então eu vou criar aqui uma variável com o nome obj, para ficar representando aqui, vamos supor, um objeto, né? Então, se eu colocar aqui obj igual motoca, eu estou atribuindo à variável obj o que estiver contido dentro da variável motoca. E vamos colocar aqui um console log obj para exibir o que está dentro aqui no console do browser, como nós vimos fazendo desde aulas anteriores. Vamos salvar e observem que é apresentado aqui o objeto com a propriedade marca. Se nós abrirmos aqui, vocês vejam que aparece esse proto aqui, dizendo que é um objeto. Esse proto é exatamente o prototype. Então vejam que o protótipo tem um monte de coisas aqui, olha. Construtor, uma série de métodos para trabalhar com o objeto. Métodos são funções que nós acessamos os dados do objeto, como na linguagem orientada a objeto normal nós fazemos com os métodos lá dentro do C++, dentro de Java. O funcionamento é o mesmo aqui. Depois nós vamos aprofundar para ver as diferenças entre prototype e classes. Mas por enquanto basta que vocês vejam aqui que nós criamos o objeto, ele é apresentado no browser, ele é identificado como um objeto. E se eu quiser acessar e apresentar especificamente propriedade que está definida lá dentro do objeto? Eu vou colocar aqui essa observação, acessar um valor específico, para nós vermos como acessamos os valores lá dentro do objeto. Então, eu vou redefinir a variável, olha, obj, que estava definido aqui como motoca, eu vou colocar como motoca, usamos o operador ponto, e aí, olha, já aparece aqui no VS Code a dica para a propriedade que eu já tinha definido lá, que é a marca, é a única propriedade que tem definida por enquanto. Então, é dessa maneira que nós acessamos as propriedades lá dentro do objeto, com o operador
ponto. Vamos salvar e vejam que agora o que é apresentado é apenas o valor atribuído à propriedade marca do objeto motoca, que foi atribuído à variável obj. Além do operador ponto, nós temos uma outra forma de acessar a variável, que é com colchetes. Então eu poderia fazer a mesma coisa da seguinte maneira: obj igual motoca, e ao invés de usar ponto eu uso colchetes, marca. Só que aí quando eu colocar aqui esse valor, se eu fizer dessa maneira e salvar, ele diz lá que marca não está definido, porque nós temos que colocar entre aspas para definir como uma string. Então agora eu salvo, agora sim ele acessou da mesma maneira. Observe que eu estou colocando aspas simples, ele está alterando para aspas dupla, porque nós definimos lá no prettier, que nós estamos usando aqui no VS Code, vejam vídeos anteriores aí que nós configuramos isso, para usar como default aspas duplas. Bom, vamos colocar mais algumas propriedades aqui no nosso objeto. Para acrescentar outras propriedades, nós temos que separar os itens aqui por vírgula. Então vamos pôr uma vírgula e vamos definir agora o modelo. Sempre lembrem que é 2 pontos, não é igual para colocar o valor depois. MT07, que é o modelo da minha motoca. Vamos salvar. Está apresentando só o Yamaha porque nós estamos definindo o OBJ para apresentar apenas a marca. Vamos apresentar o modelo. O OBJ agora é igual motoca ponto o que? Modelo, certo? Vamos salvar. Aparece lá o MT07. Por enquanto, nós definimos os valores como strings, mas poderíamos definir também como números. Vamos colocar aqui o ano. E o ano nós vamos colocar 2018, ano atual. Então, veja que aí não colocamos aspas, porque o literal numérico é sem aspas. É assim, nós já vimos também em vídeos anteriores como declarar literais numéricos. Então, agora vamos apresentar o ano. Pensaram aí como é que faz? Veja, modelo aqui, depois do ponto nós colocamos ano, vamos salvar, está lá. Veja que agora ele apresenta em azul, que é a forma como no Developer Tools, na ferramenta de desenvolvimento do Google Chrome, valores numéricos são apresentados em azul. Nós poderíamos também acrescentar aqui no nosso objeto arrays, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, qualquer tipo válido de dado pode ser acrescentado aqui no nosso objeto. Então, vamos colocar aqui revendas. Vamos colocar algumas revendedoras aí de São Paulo. Nós já vimos também em vídeos anteriores como são definidos arrays. A forma mais usual é essa entre colchetes. E nós vamos apresentar aqui usando o operador ponto, motoca.revendas. Foi exibido o array com os 3 valores que nós definimos aqui como um array normal. Nós já vimos em vídeos anteriores, podem recapitular aí se quiserem. Mas nós podemos também aqui dentro do nosso objeto definir um outro objeto. Veja que interessante, olha. Vamos colocar então aqui agora o motor, do motor da minha MT07. Então eu defino agora um novo objeto, começando um novo par de chaves, e aí eu vou definir outros pares de valores aqui. Então eu defini aqui vários valores, né? O tipo, que é uma string, os cilindros, que é um número, cilindrada também é um número, e potência máxima, vejam a forma aqui que nós usamos o camel case. Aqui nós estamos usando boas práticas, vão acostumando com estas formas aí. Também é um string, 74,8 cavalos a 9.000 RPM. Vou fechar aqui.
certo? Vamos salvar e para apresentar nós vamos colocar aqui embaixo motor. Vamos salvar. Olha lá, aparece um objeto. Ou seja, nós temos aqui agora um objeto dentro de um objeto. Se eu apresentar aqui, olha, deixa eu comentar tudo isso aqui. Para apresentar o objeto motoca agora, vamos salvar. Olha só, aqui dentro do objeto motoca agora nós temos vários itens que são o ano, a marca, o modelo, né? Depois nós temos aqui o motor, que é um outro objeto, as revendas, que é um array, que também é um objeto, é um protótipo, um array dentro do JavaScript também é um protótipo. Então é interessante vocês observarem aí como as coisas vão se montando. Mas vamos prosseguir aqui, descomentar, e vamos voltar aqui ao nosso objeto. Nós definimos até agora valores literais dentro do literal. Mas uma coisa interessante é que nós podemos definir também funções dentro do objeto. Nós ainda não vimos em detalhes as definições de funções, nós vamos ver num vídeo posteriores com mais profundidade, mas eu já vou colocar aqui algumas funções que dentro do objeto elas passam a ter o nome de métodos e elas vão efetuar alguma tarefa dentro do objeto, como uma função normalmente faz na linguagem C. Então nós vamos fazer aqui uma vírgula, eu vou definir um nome, getPreço, por exemplo. Preço, vamos definir esse getPreço como uma function. É assim que nós definimos funções em JavaScript. Function, segue-se um par de parênteses e depois nós abrimos e fechamos chaves para colocar aqui o que vai ser executado dentro da função. Neste caso específico, nós vamos apenas retornar um valor com esta função. E para isso nós usamos uma palavra reservada que é a return. Então vamos, return, eu vou retornar aqui uma string. Para acessar agora esta função, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar obj igual motoca ponto e usamos o nome da função com 2 parênteses. Tem que colocar esse abre e fecha parênteses aqui para poder funcionar a coisa. Se eu colocar, olha, sem o parênteses, vamos pôr só para vocês verem como é que fica, ele só apresenta a função como uma propriedade, como nós a definimos, mas ele não faz a chamada da função para que ela execute o que está aqui dentro das chaves e retorne apenas essa string aqui, como nós definimos lá. Se eu colocar aqui os parênteses, olha só, agora está retornando o valor 32 que nós definimos aqui, essa string que nós definimos, e apresentando com o console log. Foi atribuído à variável obj agora o valor retornado pela função. Então a função foi executada, certo? Então se não colocar os parênteses, você não executa a função. Vamos colocar uma outra aqui. getAno, por exemplo, para retornar o ano. Uma função, function. Como é que define? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui nós vamos retornar o quê? Veja, se eu colocar assim, nós já temos aqui o ano, certo? O ano aqui dentro da motoca, do objeto motoca, nós já temos definido o ano. Se eu colocar assim, return ano, o que aparece lá? Eu preciso aqui acessar agora essa função. Vamos pôr aqui o get ano, vamos acessar. Veja que o ano, não, ele diz que não está definido. Ué, mas eu defini o ano aqui como uma propriedade. Por que ele não está acessando? Nós precisamos usar a palavra reservada this.
para acessar essas propriedades definidas aqui dentro do objeto. Então, o this agora, que em inglês quer dizer este objeto. Então, agora sim, ele vai acessar a variável ano do próprio objeto. Veja, se eu salvar agora, ele apresenta o 2018, que é como nós definimos aqui o ano dentro desse objeto motoca. E para encerrar, vamos ver aqui como nós acessamos um array de objetos, como nós fazemos uma interação dentro de um array de objetos, porque isso é uma coisa muito usada. Embora esse seja um assunto que nós vamos ter que retornar depois, quando nós examinarmos loops dentro das estruturas de controle do JavaScript, nós vamos já dar o exemplo aqui para vocês irem vendo como é que a coisa funciona. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vamos comentar esse console log aqui, e aqui embaixo eu vou colocar uma nova definição, vamos colocar agora motocas, que vai ser um array. Nós já vimos que o array é definido entre colchetes. E esse array vai ser um array de objetos. Isso é muito comum em JavaScript. Então, nós vamos definir um objeto aqui como marca Yamaha, modelo MT-07. E aí, para definirmos um outro objeto, nós colocamos uma vírgula aqui, para definir mais objetos dentro desse array. Vamos colocar aqui o Honda, modelo, vamos pôr a CBR 1000RR, uma tremenda motoca, hein, galera? E vamos definir mais um aqui, uma Harley Davidson. Modelo aqui, vamos pôr um modelo de entrada bem basicão, a Iron 883. Está definido aqui o nosso array de objetos. Vamos salvar. E para nós fazermos a iteração aqui, apresentar cada uma dessas motocas que estão definidas aqui dentro, cada um desses objetos, porque se eu colocar apenas aqui, olha, console log motocas e salvar, ele apresenta o quê? Ele apresenta um array com os 3 objetos que nós definimos lá. E como é que eu faço para acessar cada um desses objetos dentro do array? Aí nós temos que usar um looping para repetição aqui. Isso é feito da seguinte maneira. Usamos uma das formas de fazer o loop aqui, é essa. Let i. Não se preocupem aí com os detalhes, porque nós vamos voltar a esse assunto depois. Por enquanto eu vou dar só a sintaxe básica para a gente fazer essa iteração. Aqui nós colocamos uma variável de controle que é o i igual a 0. Aí nós temos que definir aqui um limite, né? Vai ser para i menor que motocas.length. Olha que interessante. Usando essa forma aqui, i menor que motocas.length, usando essa maneira, nós não corremos o risco de estourar o array, porque o length desse array, quanto que é? É 3. Esse valor que está definido aqui, ó, 3, é exatamente o length do array. Nós já vimos isso anteriormente. Então, essa é uma maneira normal de nós definirmos aqui um looping, usando o length para ficar seguros de não estourar o array. E aqui colocamos um i++, que é para incrementar essa variável de controle. Essa é a forma tradicional aqui do for next, famoso loop for, né? Usando o loop for, a palavra reservada for, comum aí em muitas linguagens, acho que isso não é mistério para ninguém. E aqui dentro nós usamos o console log para exibir cada um dos objetos. Como é que nós acessamos isso? Motocas, e aí nós usamos aqui aquele índice, porque cada um deles vai ter um índice dentro do array
O primeiro objeto vai ser o índice 0, índice 1 e índice 2, não é isso? Nós já vimos lá quando estudamos arrays. Ponto, vamos exibir uma das propriedades definidas aqui. Podemos usar a marca ou o modelo. Vamos usar a marca. E vamos salvar. Veja que agora ele apresentou as 3 marcas do array. Se nós quisermos exibir o modelo, basta mudar aqui. Olha lá os 3 modelos que nós definimos no nosso array. Essa é a forma, então, de nós fazermos um loop. Vou voltar aqui para a marca, que é bonitinho. É a forma usual de nós acessarmos os objetos dentro do array e as propriedades dentro dos objetos. E com isso, nós concluímos o assunto desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar, e todo o código-fonte está no repositório do GitHub, cujo link está aí na descrição do vídeo. Obrigado, galera! Até a próxima!